Vou começar a falar do tempo dentro da nossa mente, né? Do tempo que condiciona a gente, né? E vamos começar a falar um pouquinho do passado. Eu acho que vocês concordam comigo que o passado, ele, em diversos momentos, ele pode condicionar o nosso presente e até mesmo a nossa forma de ser. Muitas vezes nós passamos por situações que são, de certa forma, traumatizantes até. E essas situações, elas podem trazer memórias a qualquer momento para a gente. Então, alguma situação que você pode ter passado há, sei lá, 5 anos atrás, talvez hoje, se tiver algum momento em que tenha alguma relação com essa situação, pode trazer essa memória para você. E isso condiciona muitas vezes as suas emoções, a sua forma de agir, o seu jeito de ser naquele momento. Isso te tira do presente. Isso te conecta totalmente com o seu passado, vira uma ligação com uma coisa que já aconteceu, né? E o passado, ele é uma coisa bem curiosa, exige um esforço para que a gente possa compreender e libertar, se libertar, aliás, liberar, né, esse passado da gente. E o principal ponto, a gente separou aqui 3 pontos para falar sobre a questão do passado. E o primeiro, e para mim, na minha opinião, o principal ponto, que é onde tudo acontece, é a questão da aceitação. Quando você começa a aceitar o passado como ele foi, quando você começa a aceitar a situação como ela foi. Não importa o que aconteceu, mas você tem que ter na sua consciência que aquilo não pode condicionar o seu dia a dia, não pode condicionar o seu momento de agora, não pode condicionar a sua vida. É preciso aceitar que certas coisas aconteceram para que elas comecem a perder energia dentro de você. Essa corda comece a se afrouxar, né? Você começa a desatar esses nós que estão te segurando, que são os nós do passado, né? E a aceitação, ela pode se dar por várias técnicas, né? Muitas vezes, se a gente tem alguma memória ruim com alguma pessoa, ou com algum lugar, né? Isso já aconteceu, já teve lugares em que eu mesmo já fui, e acredito que você também, Kátia, a gente se identifica com isso. Tem lugares que não ficaram, não trazem boas recordações, né? E e a gente, de certa forma, passa a vincular esses lugares, que são apenas lugares, são apenas espaços, né? Espaços físicos, a gente começa a vincular eles com emoções negativas, com situações ruins, sabe? Então a aceitação ela é muito importante nessas horas. Existe uma técnica que me ajudou bastante, não digo que totalmente, mas me ajudou bastante, me ajuda ainda até hoje, que é a técnica do Ho Oponopono, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar do Ho Oponopono, ele serve para muitas coisas, ele serve para desatar esses nós do passado, né, basicamente, né? Que consiste em 4 frases que você vai mantrar, que é eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo e sou grato. Pode parecer besteira, mas só com essas 4 frases você consegue uma boa limpeza dessas memórias, né? Começa a ver as coisas com mais leveza. E a partir disso começa a surgir sim uma emoção, um sentimento de perdão. A partir do momento que você aceita que tais coisas aconteceram, que tal pessoa, sei lá, pisou no seu calo ou falou alguma coisa para você, que tal situação foi ruim, traumatizante, a partir desse momento você começa a perdoar e, o mais importante, se perdoar por ter carregado isso por tanto tempo. Mas você começa também a perdoar aquela situação, aquela pessoa por ter agido daquela forma. Você começa a ver as coisas com mais leveza porque você já aceitou que aquilo aconteceu e que você muito provavelmente não, com certeza não vai conseguir mudar porque essas coisas já foram. Mas você vai conseguir ressignificar, tá? E a ressignificação vai se dar pelo perdão mesmo, pela aceitação e pelo perdão. Eu não conheço outro caminho, pelo menos eu não conheço, né? Talvez até tenha, mas eu não conheço, e para mim foram esses que sempre funcionaram. E quando você começa a perdoar essas pessoas, essas situações que aconteceram na sua vida,
começa a ter uma sensação de desapego. Aquele nó começa realmente a afrouxar e começa a fugir de você. Eu acredito que muita gente também vai se identificar. A chuva está chegando aqui. Bom, acho que muita gente pode se identificar com isso que eu vou falar, mas muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas eu já perdoei, mas eu já aceitei, mas a pessoa não sai da minha vida, mas eu não. Pô, mas ainda me vem na minha mente. É porque as coisas, elas, na maioria das vezes, elas não se dão da noite para o dia, sabe? É necessário um tempo ainda de desapego, é necessário um tempo para que você compreenda que aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar, ele viveu dentro de você. Ele esteve por algum tempo, né? Por pouco, por muito tempo, dentro de você. Então é natural que depois que essa situação, essa memória saia de você, seja perdoada, seja aceitada, ressignificada, ainda sobrem ainda resquícios energéticos, resquícios de memória. Então não é de se desesperar. É simplesmente um exercício de desapego. É entender que aquilo já saiu da sua vida, que aquilo já não faz mais parte de você. E deixar ir. Isso eu acredito que seja o mais importante. Quando eu falei do Ho Oponopono, que uma boa parte dessas situações eu consegui. Uma boa parte delas ressignificar com o Ho Oponopono, mas na verdade eu só consegui mesmo me curar dessas coisas com a consciência, quando eu me tornei consciente de que tudo isso estava acontecendo, tudo isso ainda acontece. Então é muito importante ter a consciência do que está acontecendo dentro de você, do que a sua mente está te passando, sabe? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a questão do presente, mais a fundo sobre esse negócio de entender a mente, mas em relação ao passado, eu acredito que isso já traz boas reflexões para vocês. E eu também que estou falando, é lógico que sempre vem aquela reflexão, né? Quando você também está tentando explicar alguma coisa. E sobre o passado, esses três temas eu acredito que são muito importantes, então guardem para vocês, por favor, como eu guardei para mim e me ajudou muito, que é a questão da aceitação do que já foi, do que não vai mudar e do que aconteceu, a questão do perdão, o perdão também, eu não falei, mas é muito ligado com a compaixão, com a humildade, você ter humildade de perdoar, você ter humildade de se perdoar, você ter compaixão pelas coisas que aconteceram, compaixão por tudo que ocorreu e que você está querendo ressignificar. E por último, o processo de desapego. O processo de desapego que também necessita um pouco de paciência, de paz interior, de meditação, como a Kátia falou, de compreensão, consciência e sem desespero, porque as coisas elas passam. A gente só carrega elas com a gente se a gente quiser, se a gente deixar. Mas se a gente tomar consciência do que está acontecendo, a gente tem milhares de opções de como ressignificar isso, tá? E a gente listou aqui as três mais importantes, tá bom? Acho que é mais isso que eu queria falar sobre o passado. Você teve alguma reflexão também, Kátia? Veio algum insight para você? Sim, bastante. No meu primeira formação de coach, né, o José Roberto, que foi a pessoa que me ensinou, que foi meu mestre, ele falou umas coisas de perdão que eu fiquei boladona quando eu, quando eu ouvi assim, né? Eu era uma pessoa muito rancorosa. Né? Ainda para mim, eu tenho uma certa dificuldade, vou ser bem sincera com vocês, porque assim, muitas vezes a gente não perdoa porque a gente acha que vai diminuir o erro do outro e não vai, gente. Perdão é para você, não é para o outro. E muitas vezes a gente não perdoa porque a gente acha, ah, mas eu vou ter que continuar convivendo com aquela pessoa. Não. Uma vez, uma amiga minha viu um vídeo sobre perdão no YouTube, mexeu muito comigo a frase, até hoje eu guardo, que é assim, eu perdoo porque eu sou esperta. Então, o perdão a gente tem que entender que não é para o outro, é para a gente. Porque isso tudo que o Renato falou, de ficar preso no passado, ficar no rancor, tá indo para onde, vocês acham? Para o seu subconsciente. Então, vamos supor, se você guarda algum relacionamento que não foi bacana lá atrás, e se você não perdoa ele, onde você acha que ele vai estar te perturbando hoje? No seu atual relacionamento. Ou às vezes não consegue um relacionamento novo porque ainda está preso na angústia do antigo relacionamento.
E assim é cargo de trabalho, assim é coisas que aconteceram na nossa infância. Então, assim, gente, o perdão é muito forte, ele é libertador, ele te liberta. Então a gente tem que parar de achar que se eu perdoar ele, o erro dele não vai mais existir. Não, tá ali o erro. Se a pessoa te machucou, se a pessoa foi errada com você, tá ali. Mas você vai ser inteligente de tirar esse peso do seu subconsciente para parar de vir um looping, né, Rê? Não sei se já aconteceu com você, mas eu vejo muito isso. Se eu não aceito uma coisa do meu passado, eu não perdoo, não ressignifico, ressignificar dar um novo sentido, parece que ele tá vindo ainda, tá continuando as coisas. Por quê? Porque tá armazenado no seu subconsciente. Às vezes as coisas nem estão acontecendo como você acha, mas por estar com aquela raiva, aquela angústia, fica armazenado. E achei muito legal o Renato, né? A gente até separar para falar do Ho Oponopono, porque assim, o Ho Oponopono, como eu disse, ele, quer dizer, eu disse do subconsciente, né? As nossas memórias estão no nosso subconsciente. E o que o Ho Oponopono faz, ele libera memórias. Então, às vezes eu estou mantrando alguma situação, me vem memórias, situações que eu não lembrava, que precisava o quê? Ser liberada. Ela precisava ir embora para que ela não continuasse me perturbando igual um fantasma, entendeu? Então é muito forte mesmo. E também tem uma coisa, uma frase que eu li num livro sobre perdão, que eu achei muito assim, mexeu muito comigo, que é assim: eu perdoo porque eu abro mão de achar que o passado podia ser diferente. Porque não ia ser diferente, gente. O que aconteceu, aconteceu, não podia ser diferente. Então, quando a gente perdoa mesmo, de fato, a gente abre mão que as coisas poderiam ser diferentes, a gente aceita e a gente, assim, estamos prontos para uma nova vivência, para uma nova história. E é esse caminho, é o do perdão. E é muito engraçado, né? Como a nossa mente fica presa nesse passado, se a gente não faz nada, ela vai ficar presa. E isso é uma ilusão, porque o passado já foi, a gente não vive o passado. E não tem como mudar o passado. Uma vez uma amiga minha falou que a física quântica tem alguma... Gente, não tem como. É sério, se vocês estão ouvindo isso, desculpa, é um charlatão que está falando isso. Não tem como, aceita que dói menos, sabe? Aquela frase, aceita que dói menos. Então, ficar preso nessa coisa do passado é uma ilusão da mente que está no seu subconsciente. Mas, além dessa ilusão, a gente também tem a ilusão de qual? Do futuro. E é muito legal, né? Eu e o Renato separamos as falas. Aí o Renato fala, eu quero falar do passado. Aí eu quero falar do futuro, né? E por que eu quis falar do futuro? Gente, eu sou uma ansiosa. Eu sou muito ansiosa, né? Eu fiz no coach, tem muitos perfis comportamentais. Todos os meus é aquele que encaixa assim, fazedora de coisas. É muito legal ser fazedora de coisas. Mas até a parte que a gente fica muito ansioso e não vive o momento de agora. Então, às vezes, eu já fui muito assim, às vezes eu vejo alguém falando assim, quando eu terminar minha faculdade ou atingir tal cargo, eu vou ser feliz. Aí começa a criar o quê? Muitas expectativas, né? Quando eu conseguir subir de função ou ter um salário melhor, a minha vida vai melhorar. Eu vejo as pessoas muito presas nisso, né? Ou às vezes muito presas assim, vamos supor, estamos em janeiro, marcou uma viagem em dezembro. Aí fica pensando na viagem em dezembro e assim, tem um ano inteiro para correr e ela tá lá presa na viagem, não, que venha logo a viagem, né? E acaba esquecendo, e às vezes a viagem vem, ou vem o cargo, ou vem o diploma da faculdade. E não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de olhar e falar assim, nossa, mas é isso? Nossa, toda aquela expectativa que eu criei foi para isso, tipo... E às vezes isso era muito legal, mas às vezes colocamos uma expectativa tão grande, mas tão grande, que às vezes a gente não consegue nem aproveitar, né? E às vezes a gente fica tão presa, a mente fica tão louca no futuro, e eu percebi que eu tive que trazer toda uma reeducação para ela, que às vezes é assim, a gente tá num domingo em casa, né, à noite, assistindo às vezes o Faustão, ou o Fantástico, ou vendo um Netflix, enfim. E a gente já tá pensando no amanhã, na segunda-feira. Ai, meu Deus, que amanhã eu vou voltar a trabalhar, e já vai pensando na semana, né? Aí vem a segunda-feira. Aí você já tá pensando na terça. Aí você já tá pensando na quarta.
Aí você tá pensando no final de semana. Ai, o que eu vou fazer no final de semana? E assim, e agora, gente? Como é que acontece? E olha as expectativas que a gente vai colocando nas coisas, né? Às vezes as coisas não são tão boas, não são tão boas por conta de excesso de expectativa, né? E uma parte do livro que eu li que eu achei muito interessante, que é a parte assim, da onde vem as angústias, né? A angústia, aquele aperto no coração, vem do excesso do futuro e do passado, porque assim, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós fomos feitos para viver no momento presente. Se a gente está deixando a nossa mente mandar e a gente está pensando muito no passado e muito no futuro, fica um espaço na mente vazio. Esse espaço da mente vazio cria um hormônio que é o da angústia que reverbera no nosso corpo inteiro. E é assim que vem o medo, é assim que vem a depressão, que a depressão é excesso de passado. O que é estresse e ansiedade? De onde é? Excesso de futuro. Certo? Então, olha como isso é forte. A gente fica preso na mente, a gente condiciona. E eu estava lendo o livro do Poder da Agora, e ele fala, viver muito preso no futuro e no passado, você não está vivendo de forma consciente, você está vivendo de forma subconsciente. Você está deixando o seu subconsciente, aquelas memórias, aquelas coisas, aquelas dores, mandar na sua vida, ministrar a sua vida. Quem está regendo é a sua mente, não é você. Infelizmente, gente. Depois de ler o livro, começar a me conectar, agora eu fui vendo, eu fui sentindo a diferença das emoções, né? É muito forte. E outra coisa também que eu gostaria de falar é o do sofrer por antecipação, né? A gente às vezes tem muito disso, que nem... essa é a terceira live que eu gravo. A primeira... eu sofri muito por antecipação. Vou ser bem sincera com vocês. Eu ficava, ai, gente, e se eu esquecer de falar tal coisa? Enfim, ver aquelas coisas. Aí, se não tiver ninguém na minha live. Nossa, havia um monte de coisas, né? E aí, eu fiz a live, gente, foi incrível a live. Aí eu olhei e falei, gente, eu sofri aquilo tudo por nada. Nossa, eu não conseguia nem tomar banho lá. Eu ainda não tinha lido o livro, né? Eu não conseguia nem tomar banho. E assim, pode reparar, as coisas que você vai fazer pela primeira vez que são grandes na sua vida, a gente sofre pela antecipação. Aí a coisa acontece, a gente fala, nossa, mas nem era tudo isso, nem era tão difícil assim, né? E o que é isso? É ficar preso no futuro. Rê, você tem alguma colocação para passar sobre o futuro? Só uma que é curioso, esse negócio de você ficar ligado no futuro, né? Ficar ligado no tempo que ainda não aconteceu, né? Chega a ser até mais sem noção do que ficar ligado no passado. Pelo menos o passado ele deixou alguns resquícios, né? Deixou algumas memórias. O futuro não deixa de ser produto de expectativa, não deixa de ser uma projeção, né? Que também é muito baseada também nas nossas experiências, né? E eu achei legal o que você falou desse negócio da expectativa, e que a gente fica tão pensando como vai ser, o que vai acontecer, o que vai acontecer, chega lá no momento, não é tudo aquilo que você estava pensando, e muitas dessas vezes isso também pode acontecer porque a gente deixa de viver o momento que a gente está esperando e começa a viver ele antes. Sabe, quando você tem algum compromisso, poxa, você vai em algum lugar e você começa já a pesquisar sobre aquele lugar e começa a imaginar como vai ser aquele lugar. Quando eu chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou experimentar isso, vou falar com tal pessoa. E você sente todas as sensações que você teria ali naquele momento. E tudo com muita intensidade, geralmente. Chegando lá, realmente você tem esse choque de expectativa. Não é exatamente aquilo que você estava esperando, também porque você viveu aquilo já antes, não é mais uma coisa nova, já é uma coisa que você viveu dentro da sua mente, né? Que você não viveu exatamente de uma forma real. E isso eu achei bem interessante. Isso é muito interessante de se pensar, né? De se conscientizar. Bom, você tem mais alguma coisa, Kátia, para falar do futuro? Ou a gente pode já passar para a grande estrela da noite?
Eu só queria falar uma coisa que eu já ia esquecendo. Eu lembrei quando você começou a falar, que assim, aí, né, as pessoas falam, Kátia, mas é errado planejar. Não, gente, não é errado, né? Tem que planejar. Eu faço meu planejamento trimestral. Eu acho que é muito mais útil do que o do ano. Mas isso não pode virar o seu dia a dia para sempre. Assim, eu planejei, sei lá, nesse trimestre fazer o curso e ficar só pensando no curso. Eu planejei esse trimestre abrir o negócio e ficar só pensando no negócio. Não, a gente tem que aprender a equilibrar. É óbvio que a gente já tem que pensar no futuro, tem que se planejar, né? Mas equilibrando, não que isso todo dia, todo momento você só tem que ficar pensando nisso, né? Isso já não é legal. Eu quero ampliar o meu negócio. Aí só fica pensando na ampliação do negócio. Não, é importante sim planejar, senão a gente vai virar. A gente fica naquela música do Zeca Pagodinho lá. Deixa a vida me levar, a vida leva. Aí não é legal, né? Mas isso não pode virar. Não pode te perseguir todos os dias. É a mesma coisa que eu falei da expectativa. Eu só vou ser feliz quando isso acontecer. A mesma coisa do planejamento. Planeja, sim, porque é importante. Mas isso não pode ficar te perseguindo igual uma alma penada o tempo inteiro. Certo? Você sabe que precisa fazer, ok, mas vive o momento presente. É isso. Legal que você falou isso, eu estava até me esquecendo dessa questão que faz muito parte do futuro mesmo, e tem algumas correntes de pensamento, inclusive de estudo, né, como a física quântica, por exemplo, que prega que para você realmente realizar alguma coisa, você precisa aprender a soltar, você precisa, como você disse, planejar e não ficar ali revivendo toda hora aquele planejamento, né? Você precisa planejar, fazer a sua plantação e esperar que a vida vai te trazer a colheita, né? Tem muitas correntes aí de pensamento, né, e de estudo, como eu disse, que trazem bastante isso. E isso é muito importante. Realmente eu não tinha nem lembrado disso. Você comentou agora, me veio essa reflexão. E isso é muito importante. Quando você quer alguma coisa, quando você quer realizar alguma coisa, você tem que aprender a plantar e deixar que o universo, que a vida se encarregue disso, que as coisas aconteçam de forma que aquela sementinha que você plantou, ela vai brotar, ela vai começar a crescer, né? Não adianta você plantar ali uma semente, no outro dia você plantar outra semente ali naquele lugar, depois plantar outra, muito provavelmente não vai crescer. Ou aquilo vai te trazer talvez algum malefício realmente em questão de mente, uma ansiedade, né? Uma ansiedade que, como você também disse, Kátia, é muito importante sobre os hormônios, e isso libera diversas sensações no nosso corpo, começa a afetar diretamente o nosso físico, né? Para a gente ver como a nossa mente ela é poderosa e como esse condicionamento pelo tempo faz diferença em todos os campos, né? Todas as áreas do nosso ser, né? Tanto físico quanto mental, ainda mais o emocional, principalmente, né? E essas ilusões da mente que nós condicionamos bastante com relação às nossas experiências e que traz essa ansiedade, eu acredito que muitos de nós temos diversos exemplos para usar, muitos exemplos para falar sobre essas ilusões que a mente cria, né? E que afetam o nosso presente e, portanto, pensar no futuro. Eu vou usar um exemplo meu, por exemplo, e eu acho que tem milhões de exemplos que a gente pode usar. Mas um que eu passei muito forte na minha vida foi em relações sociais. Né? Quando eu era jovem, eu era aquela pessoa daquele grupinho na escola que tipo, tinha duas, três pessoas e era aquele grupinho que não andava com ninguém, só andava entre eles. E, lógico, eu tinha bastante amigo, mas principalmente quando a gente começou a crescer mais, os amigos eles foram se dispersando, né? Um foi para outro colégio, outro foi para isso, outro foi para aquilo. E eu lembro que durante uns 3 anos, que foi o ensino médio, eu fiquei muito ali junto de 3 ou 4 pessoas no máximo, certo? Isso começou a me trazer um certo bloqueio para me relacionar com as pessoas. Então eu tinha muita timidez, e eu acredito que bastante por essas experiências de me fechar em relações pessoais, me fechar com as pessoas e procurar ficar naquele meu grupinho. E isso foi passando o tempo e eu fui me mantendo assim. E hoje
eu já me sinto muito melhor em relação a isso por ter tomado consciência disso. Mas até um tempinho atrás, eu ainda tinha muita dificuldade de fazer novas amizades, de me relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, sabe? Às vezes de dar um oi, perguntar como é que tá, sabe? E isso eu acredito que tenha sido muito condicionado por esse meu passado e que me gerava já uma ansiedade, né? Aquela coisa de você começar a ver de uma forma negativa as pessoas novas, né? Como se aquelas pessoas fossem te fazer algum mal. E isso, de certa forma, me afastava das pessoas, me gerava ansiedade. Eu começava a parar para pensar no futuro. Eu começava a condicionar o meu presente com base nas minhas experiências e vivendo ali o futuro. Né? Eu basicamente esquecia do presente, só vivia no passado e no futuro. E eu acho que muita gente se identifica, né? E tem diversos exemplos. Eu lembro até que eu comentei com a Kátia de um exemplo que é muito recorrente. Por exemplo, tem gente que, quando é mais jovem, vai pular em uma piscina ou vai até a praia e acaba tendo uma experiência ruim, acaba quase se afogando, acaba se perdendo ali dentro do mar, sabe? Ou tendo alguma dificuldade para nadar ali na piscina, na cachoeira, enfim, na água. Eu tenho certeza que na próxima vez que essa pessoa for entrar na água, muitas memórias e muitos pensamentos vão trazer para ela uma sensação de medo, totalmente condicionado por esse passado. Enfim, e tem diversos exemplos disso. E eu acredito que é importante a gente falar mais sobre a mente, né? Trazer mais consciência da nossa mente para o presente. Tá? Usar ela realmente como uma ferramenta importante. Né? E eu acredito e eu levo bastante como base esse livro que a Kátia citou, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele fala bastante sobre a gente começar a observar o que a nossa mente está mandando para a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente está vivendo, realmente como a Kátia disse, dentro da nossa cabeça. A gente a mente que está mandando na gente. E aí a gente não para pensar o tipo de pensamento que está vindo e o porquê está vindo aquilo. Né? Muitas vezes a gente não para simplesmente para observar simplesmente o que aquilo está querendo te passar, qual mensagem aquilo está querendo te passar, e eu acredito que vocês vão ter essa experiência se vocês tentarem, vocês vão ver que 90% dessas coisas que a mente coloca pra gente são ilusões até cabeludas, né? São mentiras até cabeludas, são coisas, são historinhas realmente dramatizadas. São coisas realmente tramas muito bem feitas, sabe? Tramas de grandes diretores de Hollywood, por exemplo, entende? Então a gente, quando começa a observar o que a nossa mente está mandando para a gente começa a cortar um pouco dessa energia que ela tem. Porque a gente começa a se dividir. Tipo, eu não sou você, eu estou te observando. Eu sou o meu ser. E você é uma divisão do meu ser. A partir disso, a mente começa a perder um pouco de energia e você começa a ter ela como uma grande aliada, como uma grande ferramenta. E é aí que o jogo começa a mudar. Porque quando você tem a sua mente como uma ferramenta, você consegue direcionar exatamente os seus pensamentos, você consegue cortar os seus pensamentos ruins, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E isso eu digo com base em algumas experiências, e eu digo também que estou aprendendo, porque isso é um aprendizado diário. Eu acredito que o ser humano ele tem como uma das suas missões aprender a lidar com a sua mente, aprender a lidar com as suas divisões. Né? Eu estava conversando com uma amiga minha no evento desse final de semana que eu participei, que é a Nicole, e a gente estava falando sobre os diversos eus que surgem dentro da gente. Eu tinha visto uma entrevista do Amir Elawar, que é um homem de medicina muito importante, e que ele fala exatamente disso que a gente estava conversando. Quando a gente para observar nossa mente, a gente vê diversos eus ali dando opiniões, diversos eus falando o que você tem que fazer, o que você pode fazer, o que você deve fazer, e muitas vezes isso pode ficar descontrolado. Quando a gente não tem o costume de observar e de conscientizar esses pensamentos, começa a ficar um pouco descontrolado, a gente começa a se deixar levar por esses eus,
que aparecem, por esse monte, por exemplo, de Renato que tem dentro da minha cabeça, falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que falar aquilo, que eu tenho que seguir isso, né? E muitas vezes algum desses Renatos está falando uma coisa que é valiosa. Porém, eu não consigo absorver aquilo porque eu não estou me conscientizando daquilo, eu não estou observando aquilo, né? E aquilo começa a se tornar realmente descontrolado. E eu acho que é muito importante. Eu acho que isso não chega a ser nenhuma ferramenta, mas é sim um autoconhecimento que a gente traz para a gente de se observar, né? E observar o que você está produzindo, né? Se você está produzindo muito lixo ou se você está produzindo muita coisa de luz, né? Estar no momento presente, estar no seu momento de presença, por mais que precise de até um treinamento árduo, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente não está acostumado, mas esse estado de presença, ele realmente nos leva a um estado que a gente já ouviu falar muito, que a gente mistifica muito, que é o estado de iluminação. Quando nós estamos presentes, nós estamos iluminados, as respostas vêm até a gente. Quando nós conseguimos nos desprender do passado e do futuro e começamos a sentir o momento de agora, sabe? Ver o que está acontecendo, entender que aquilo está ali é aquilo e não condicionar mais as coisas, aquilo te traz uma sensação de iluminação e você acaba, por isso, trazendo para si as respostas que você precisa. Porque você vai estar muito mais disciplinado dentro de você. É como se fosse um jogo, né? É como se a vida estivesse nos momentos certos esperando você silenciar. E aí, quando você silencia, ela te dá a resposta que você quer, a resposta que você está procurando. Eu vou até usar um exemplo, só para finalizar esse assunto, de um dia desses que eu estava desesperado procurando uma música. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando ouve uma música que é muito boa, eu quero ouvir ela repetidas vezes. E eu não conseguia achar essa música, eu tentava lembrar dela, eu ficava pensando nela, eu ficava tentando lembrar da letra, pensando, mas foi naquele momento que tocou, e antes dela veio essa, então eu vou olhar a playlist, é isso, aquilo. Eu não achava. Na hora que eu falei assim, quer saber, com perdão da palavra, foda-se, deixa, depois eu vejo. E falei, vou fazer as minhas coisas. E acalmei um pouco a minha mente, daqui a pouco veio um pedaço do refrão da música na minha cabeça. Então, foi um exemplo muito prático, eu acho que acontece com a gente no dia a dia, e a gente às vezes nem percebe isso, mas acontece. Então, a chave, eu acredito muito que quando a gente que é a gente silenciar um pouco dentro da gente, sabe? A nossa mente, sabe? Observar mesmo a mente, aos pouquinhos tirando a energia dela para que a gente consiga usar ela como ferramenta. E a partir disso, eu acho que o universo, né, a vida, Deus, ou o que você acreditar, vai te dar o que você precisa. E eu acredito que isso é ouro, é uma informação que é ouro, com certeza. É. E vou falar novamente, gente, da meditação. Aí vocês vão pensar, nossa, que menina chata, só fala disso. Não, gente, meditação salva a vida, salvou a minha. Né? Só que tem muita gente que romantiza a meditação, acha que não tem que pensar em nada, tem que, sei lá, entrar em um outro campo astral. Eu já vi muita gente falando isso. Eu não medito porque eu não sei meditar. Como assim você não sabe meditar? É porque eu não me desligo. Aí eu penso, mas gente, a meditação é para aprender a se desligar, né? Então a meditação, gente, é você prestar atenção na sua respiração. Então tem uma técnica que eu aprendi que me ajuda muito, que é quando você inspirar, né? Tá lá, trazendo o ar para dentro de você, conte até 6. Quando você inspirou tudo, antes de soltar o ar, conte até 3, segura o ar. Quando você for soltar, conte até 6 de novo. Aí você pode soltar tanto pela boca quanto pelo nariz. Aí é o que você acha melhor. Tá? E aí quando você soltar, aí quando você for fazer novamente o mecanismo, espera mais 3, conta até 3. Gente, meditação é isso. É trazer ar, ventilar para sua mente, né? Uma vez, né, Rê? Não sei se você lembra, a Edna falou uma vez isso, e eu concordo com ela, que mente que respira não pira. Então, mente que respira, ela é mais forte,
ela não vai tanto para emoção. Por quê? Porque ela está trazendo oxigênio para ela, né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente não respira certo. Então a meditação, ela é para você trazer essa ventilação para sua mente, para o seu corpo, e você se conectar com o momento do agora. E quando eu comecei a meditar, foi em março do ano passado, foi no início da pandemia. Eu falei, gente do céu, que mente louca, eu já sabia, mas quando eu fui tentar meditar, porque ela era mais louca que Cacá. Kátia, isso, faça aquilo, e eu lá, né? Paz interior chega logo que eu não tenho o tempo inteiro, e eu lá, paz interior chega logo que eu não tenho o tempo inteiro, e eu lá, né? Não, vai, foco na respiração, né? E eu lá, nas meditações guiadas, paz, amor, compaixão, e a mente louca. E a mente louca. E eu ficava, gente, que louca. Aí foi assim durante um mês, vou ser bem sincera com vocês. Mas depois, ela foi pacificando. Eu falei, gente, eu precisava reeducar essa louca mesmo, porque ela é louca. Aí agora, gente, de verdade, quando eu vou meditar, é muito mais fácil dos pensamentos irem. Quando ele vem, deixa ele lá. Eu não brigo com eles antes, eu brigava. Falava, meu, vai embora. Aí eu vi que não adiantava de nada, que eles ficavam mais ainda. Aí eu aprendi a aceitar eles. Não, faz parte de mim. Aí eu só vou focando na respiração e chega uma hora que tranquiliza muito. Então, pode ser meditação guiada, pode ser meditação você sozinha respirando, pode ser meditação você ouvindo uma música que você gosta, tanto faz. O importante é você parar e prestar atenção na sua entrada e na saída do seu ar. É isso que é meditação, não é essas coisas, tem que entrar em outro astral, tem que pensar em nada. Não, gente, só de você estar respirando e concentrando em você, no seu corpo, isso já é uma meditação. E outra coisa também, né? Tem gente que medita e acha que tá tudo bem, já tá se conectada com o presente do agora. Não adianta nada você meditar de manhã e ficar o dia inteiro pensando no passado e no futuro. Quer dizer, adianta sim, porque você está trazendo oxigênio para sua mente. Mas você não está levando seriamente esse negócio do presente, do momento presente. Então, eu já vi gente falar que às vezes põe alarme, né? Então, durante os dias, assim, direto, eu estou no computador, eu paro tudo que eu estou fazendo e me conecto com agora. Eu paro tudo, eu só respiro e sinto o meu corpo. Então, é legal fazer isso várias vezes ao dia. Se você tá com medo de esquecer e acha que não vai lembrar, coloca um despertador no início. Mas é muito importante se conectar com o momento presente. É um momento que a sua mente vai parar de ficar lá alucinando, pensando várias coisas, e ela vai ver, vai sentir o momento do agora, que é um momento super poderoso. Por que ele é tão poderoso? Porque daqui um minuto, esse agora já foi, não volta mais. Essa live que vocês estão assistindo agora, pode ver no vídeo, mas ela ao vivo, aqui, vocês não vão ver mais. Eu falando agora, estou falando agora. Mas daqui a pouco já foi. Então, o momento agora, ele é um presente divino, né? E o Buda, para quem gosta do Buda, né? Por que ele se iluminou? Porque ele se conectou com o momento do agora. E eu achei muito engraçado que no livro ele cita umas passagens do Evangelho falando que Jesus Cristo já fala no Evangelho da importância de se conectar com agora. Só que o vocabulário é tão difícil, né, pra gente, que às vezes a gente não percebe. Então, olha como é muito poderoso, né? Então, às vezes, vem umas emoções, umas ansiedade, uns medos, não vou dar conta, já dá vontade de chorar, eu já falo, para tudo que essa mente tá querendo me jogar no buraco. Aí eu já me conecto com agora. Eu respiro. E é engraçado, gente, como a emoção vai indo, eu vou observando. Aí às vezes vem uns pensamentos, eu começo a dar risada dela. Eu falo, gente, você tá muito louca, não é bem isso? Aí começa a ver uns diálogos internos. Gente do céu, olha os pensamentos que tá vindo. E é muito engraçado, gente, porque tudo que a gente pensa não é verdade. Às vezes é uma imaginação do subconsciente. Então toma cuidado com o que você tá acreditando no que sua mente tá te falando, né? E se conectar com agora, gente, é tomar um banho e sentir a água rolando no seu corpo, sentir o sabonete, o aroma, né? Você tá lavando louça, se conecta lá, sente a bucha. Você tá indo fazer uma caminhada, vê a avenida, se conecta com a avenida, se conecta com o ar que tá passando por você, né? Aqui do lado da minha casa tem uma árvore com um ninho de maricatas que fala. Enfim,
de pássaros, coisa mais linda. Aí eu acordo de manhã, aquele barulho, olha que lindo, olha o poder da agora, gente. Ele tá aqui e a gente não percebe, a gente não sente a essência dele, a essência das coisas, a gente não sente as coisas, a gente tá sempre fazendo as coisas muito apressado, olhando o tempo do relógio e não se conecta. E às vezes a gente tá tão mais ou menos nas nossas relações, no nosso trabalho, a gente nem dá conta, porque tá no piloto automático. Né? Então, às vezes, a gente está no mais ou menos, a gente não está inteiro entregue para o momento do agora, que é um momento tão importante, mas tão importante, que ele não vai voltar. Ele não vai voltar. É esse momento. É esse momento agora, gente. Ele não vai voltar. Então, começa a trazer essa essência do momento. Você vai tomar um banho, sinta o banho, sinta ele percorrendo no seu corpo. Você vai ler um livro, lê o livro, sabe? Foca no livro. Você vai ver um filme, foca no filme. Você tá indo viajar na praia? Gente do céu, sinta areia. Sinta a brisa do mar. Vê como é abundante a natureza. Mas assim, se entrega. Não vai pra praia pensando, mas aí vai acabar minhas férias, ou vai acabar meu final de semana e eu vou voltar, pegar metrô, pegar trânsito. Gente, pelo amor de Deus, não, se conecta. Se conecta. E parece que é fácil, mas não é, né? Não é tão fácil assim. E quanto mais difícil for para se conectar, mais você vai ver que a sua mente manda em você. Não é você. Acho que deu uma travada. Né? Viva este momento. Escuta as pessoas, né? Escuta na essência. Ouve, poder da presença, o arquétipo do guerreiro fala muito disso, poder da presença. Às vezes a gente está mais ou menos, a gente não está inteiro nas relações. Às vezes a gente está numa reunião, as pessoas estão conversando, a gente está ouvindo, mas está pensando em outras coisas. O que é isso, gente? Não está conectado 100%. E tem uma outra coisa que eu vi sobre esse poder da presença. Pensa assim, né? Você lá. Mas para chegar no topo, tem todo um caminho lindo e maravilhoso para chegar nele. Então, aprender a desfrutar disso, né? Se você está num momento de transição de carreira, num momento de mudança, às vezes mudar de casa, qualquer coisa, qualquer tipo de mudança, não fica preso achando que só quando vai acontecer que você vai ser feliz. Não, gente, você tem que ser feliz hoje, tem que ser feliz no processo. Né? E se você não está feliz hoje, entra no que o Renato falou. Você precisa aceitar. Ou precisa mudar alguma coisa no seu presente, às vezes alguma coisa no seu passado. Mas assim, é esse momento agora que é o mais importante para sua vida. Não é o que passou e não é o que está para vir, é o agora. Exatamente. Deu até calor. Você estava falando e eu estava aqui. Caramba, trouxe realmente o momento de presença que a gente estava tanto falando. Foi show, da hora. Muitas reflexões, muitas coisas a gente viu hoje. Esse assunto é um assunto muito vasto, né? A gente pode falar de muita coisa, então é por isso que a gente está fazendo uma série de lives. Eu até peço desculpas por a gente praticamente não ter aberto um espaço para ter conversado, para ter lido mais os comentários. Eu estava lendo aqui, vi alguns da Camila, ela falou umas coisas muito interessantes também, enfim, mas a gente não. Como é um assunto muito grande, a gente não teve muito tempo de abrir esse espaço. Tá, mas eu agradeço muito a presença de vocês e eu quero dizer que essa live ela vai ser disponibilizada tanto no meu perfil quanto no perfil da Kátia, tá? E a gente vai fazer uma edição especial que vai estar lá no portal Reconnect, tá? Então, se você não segue, segue lá se você quiser ver essa live editada de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais organizada, né? E
E eu acho que é isso. Eu agradeço mesmo de coração a presença de todo mundo. Em breve a gente vai ter mais. Essa foi a primeira da série. E gratidão. Obrigado, viu, Kátia? Gratidão também pela presença, né? Pelo poder da presença. Gente, agora que eu vi, falta poucos minutos para acabar. Gratidão. Desculpa aí as coisas da internet. Aqui estava chovendo muito forte, aqui é onde eu moro. Gratidão a todos vocês que assistiram. Gratidão ao Renato, meu parceiro aí de trabalho. Muita gratidão. Eu espero de coração que tudo que falamos possam ajudar vocês. Pode ter uma emoção, né? Não ficar tanto no emocional, ficar mais consciente. E é isso. Gratidão. Arrasamos. Vocês arrasaram também, todo mundo. Gratidão. E a semana começou já de muita luz. Ah, e pessoal, quem quiser também fazer comentários ou perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa sobre a live, de como foi ou dar algum, não sei, dar a sua opinião, passar um pouco do seu conhecimento no geral. Como a gente não teve muito espaço aqui, deixa nos comentários, tanto na minha página quanto na página da Kátia, que com certeza vai trazer mais brilho, né, para esse vídeo, para esse conteúdo, né? E fica a indicação também do livro do Poder do Agora. E é isso, e busquem mais esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que realmente muda a vida, né? É um conteúdo que realmente faz a gente passar a viver, né? Não só muda a vida, como traz a vida pra gente, né? Tira a gente um pouco dessa loucura do mundo, que às vezes nem é loucura da nossa mente, e traz a vida pra gente, tá bom? Obrigado, pessoal, gratidão, e a gente vai se falando aí, a gente vai se vendo. E até a próxima, galera! Gratidão! Uhul! Arrou!